Olá, amigo consultor. Hoje o vídeo Toque de Mestre vai apresentar o processo construtivo do nivelamento do caimento da água da laje seca. Bem, estamos aqui diante dessa laje. É uma laje que tem mais de 10 metros de comprimento por 4 de largura. Então a gente vai usar aqui o processo construtivo do nivelamento de massa areia fina para impedir a infiltração da água. Bem, o primeiro passo que eu devo anotar aqui é centralizar a laje. Então aqui eu já achei o centro dessa laje, já achei a sua medida. Depois então eu começo a desenvolver o caimento. Então eu vou fazer aqui uma talisca com 3,5 cm de altura. E no ponto onde vai haver aqui a captação da água, eu vou utilizar 1,5 cm naquela talisca. Então o sentido do caimento é sempre na diagonal, para que eu possa dividir o pano da laje. Esse processo construtivo foi muito utilizado nos anos 40. Hoje sabemos que o processo construtivo ele já teve uma grande mudança. Hoje utilizamos a manta asfáltica para fazer esse processo construtivo. Mas um amigo também pode fazer com esse processo, desde que haja o acompanhamento técnico de uma pessoa que realmente tenha esse conhecimento. A manta asfáltica ela foi utilizada nos anos 70 para vencer panos acima de 100 metros quadrados. E nesse processo construtivo aqui de 40 metros quadrados, eu não preciso utilizar a manta asfáltica. Eu posso simplesmente fazer nesse processo que os amigos vão acompanhar. A manta asfáltica ela foi desenvolvida pelos engenheiros para fazer a cobertura de shopping centers, onde utilizamos aí acima de 1.000 metros quadrados de áreas nesses panos de laje. Então ficava inviável esse processo construtivo. Então os engenheiros sempre se optam pela colocagem da manta asfáltica, ok? Então vamos aqui desenvolver então esse trabalho, ver como que é feito esse processo construtivo. Bem, aqui eu já achei já aqui a direção do caimento da água, já fiz aqui a colocagem da talisca e o amigo pode observar que eu utilizo aqui a linha para fazer essa nivelação e eu pontuo sempre os pregos sobre as linhas, porque eu não posso ficar colocando as taliscas de madeira, ou seja, de cerâmica, sobre a linha, que para não haver assim um colapso, né, na minha massa aqui, nas minhas guias. Então eu utilizo esse processo aqui da pontuação dos pregos, que fica muito mais eficiente. Após eu fazer a pontuação dos pregos, é que eu vou então utilizar essas taliscas. E eu vou mostrar aqui para os amigos como que eu faço então esse processo construtivo. E tornando assim o pano da laje com excelente caimento, sem haver poças d'água. Não posso deixar poças d'água sobre esse pano de laje. Então nesse processo construtivo os amigos vão conhecer essa técnica. Bem, após eu ter então esticado as linhas e pontuado o prego, é que eu venho colocando essa massa de cimento e vou então colocar as taliscas de madeira sobre a massa. E com uma régua de alumínio eu venho fazendo então a pressão. Após eu fazer a pressão sobre a talisca de madeira, eu consigo então que ela fique no mesmo nível aqui do pontuamento do prego. Então eu já percebo que essa talisca aqui ela já ficou no seu término já. E aqui não vai haver então poças d'água. Para fazer a guia sobre essas taliscas, eu utilizo aqui um perfil de ferro, de aço, com a bitola de 10 milímetros. Então eu coloco esse perfil sobre essa massa, que os amigos podem ver aqui, ó. Eu utilizo sempre o perfil sobre essa massa, que já está pontuada no nível, corretamente. Após eu fazer isso, eu utilizo então, para fazer o lançamento dessa massa e a sua nivelação, a régua de alumínio, que o trabalhador aqui
vai operar e ele então vai fazer então um excelente trabalho, rápido. E sobre essa massa depois é que eu venho jogando pó e venho fazendo uma queima. Então não vai haver infiltração nessa laje, ok? Essa massa que vai impedir então essa infiltração. O amigo também deve se atentar aqui para esse conhecimento do corte verde, né? Que a gente utilizou aqui, ó. O corte verde é sempre que você está fazendo a concretagem, você utilizar a água com a mangueira sob pressão, né? E dar uma lavada. Aí vai ficar nessa configuração aqui, ó. E você faz a ranhura utilizando sempre uma vassoura, quando a massa está úmida. Então o que acontece aqui? Vai haver a melhor aderência aqui dessa massa fina sobre essa massa aqui dessa concretagem. Então a gente joga sobre o pó de cimento sobre essa configuração aqui agora e vem então fazendo o processo do nivelamento da massa em pasta. Eu não posso utilizar farofão para fazer esse processo construtivo. A farofa ela requeima muito rápido e a pasta ela fica bem melhor. Então sempre usamos a pasta, nunca a farofa, ok? Então fica mais desse conhecimento aí para o amigo consultor. Sempre posso desenvolver esse trabalho em pequenas lajes. Não precisa de utilização da manta asfáltica. Você só vai ter mais gasto só. Com esse processo construtivo aqui, ele fica muito eficiente. Há lajes que a gente já fez, tem aí 40 anos de vida e nunca apresentou infiltração de água. Então esse processo aqui, quando ele é feito por um mestre de obra, que tem o conhecimento de passar esse saber aqui para os pedreiros, com certeza não vai haver colapso nesse processo construtivo, ok? Fica mais esse saber então aí para o amigo consultor. Procure sempre o conhecimento técnico. Fica aí um forte abraço em todos e até o nosso próximo vídeo.